Olá, eu sou Flávio Henrique de Mello, juiz de direito, doutor em ciências jurídicas, membro da diretoria de políticas institucionais da ANB, membro da comissão de acessibilidade do TJRO e membro da comissão de magistrados, servidores e dependentes com necessidades especiais da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia. Nesta data, neste momento aqui, quero compartilhar sobre um tema muito importante, em especial em outro grande assunto de extrema atualidade e relevância para nós, que é exatamente as pessoas com deficiência. Vamos tratar hoje das penalidades que o servidor público pode incorrer na discriminação em virtude da deficiência. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é qual é o regime jurídico, né? Qual é o enquadramento da pessoa servidor, e aí depois da pessoa deficiente. E aí fazer o contraponto do ponto de vista da penalidade, seja ela administrativa, seja ela criminal. E até reflexos no âmbito de natureza civil. Em relação à Constituição Federal, nós temos o artigo 37, que estabelece lá sobre a administração pública, e o que norteia esse regramento é a disciplina dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos esses princípios estabelecem uma condição jurídica que a todo servidor tem que fazer tudo aquilo conforme e de acordo com a lei, sem visar interesse pessoal, buscando, né, atuar probamente, de forma transparente e com excelência. Resumidamente, é isso. Na lei complementar, ou seja, no âmbito estadual, nós temos a Lei Complementar 68 de 92. Esta lei estabelece o regime jurídico para os servidores aqui do estado de Rondônia. Em relação a isso, lembrando que no artigo 17 ele fala que a partir já da posse subtém aqui os seus deveres, ou seja, quais as obrigações já devem estar sendo observadas. De forma discriminada, o artigo 154 da referida lei traz o rol de deveres, entre eles assiduidade, lealdade, né? A prontidão nas informações, né, nas requisições, observância de normas, moralidade, entre outras coisas, até mesmo a lealdade e a legalidade. Enfim, são todas situações aqui trazidas como deveres decorrentes lá da norma matriz, que é a Constituição Federal. De uma outra forte, nós temos aqui, avançando, o capítulo que trata das penalidades, ainda na Lei Complementar 68 de 92. Em caso de violação a esses deveres, a Lei Complementar prevê, obviamente, que dentro de um procedimento administrativo, seja ele sindicância ou processo administrativo, em que é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito ao contraditório e ampla defesa, caso haja comprovação, o servidor pode vir a sofrer administrativamente, ou seja, são penalidades administrativas, nós não estamos falando ainda de penalidades criminais, repreensão, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade, restituição de carga em comissão, enfim, são várias modalidades previstas lá no artigo 166 da Lei Complementar. Mais adiante, temos aí a lei, ela é um pouco anterior à Lei Complementar, mas ela ainda vige, ela ainda regulamenta o aspecto da tutela coletiva, o aspecto de ordem criminal e também o aspecto atinente aqui a algumas providências de ordem criminal, já contemporaneamente à Constituição. Lembrando que esta lei, que é a 7853 de 89, ela é posterior
à Constituição de 88. Obviamente que é uma lei recepcionada pela Constituição Federal. E aí ele tem disposto no seu artigo 8º condutas que são puníveis criminalmente com reclusão de 2 a 5 anos e multa, já com a redação atualizada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, entre recusar valores, obstar a inscrição, negar emprego, deixar de cumprir qualquer coisa em razão da condição de deficiência, retardar algo que seja improvido da pessoa com deficiência, e algumas situações que levam à causa de aumento de pena, como, por exemplo, se ela estiver sob a sua guarda, sobre a sua condição, e se for pessoa menor de 18 anos, enfim. Situação disciplinada aqui agora, que remete à natureza criminal, certo? É uma natureza um pouco diferente, porque para o crime tem que ser fato típico e antijurídico, e aqui já está. E aí, o outro elemento é a culpabilidade, que tem que ser observado em caso a caso, ou seja, são situações que podem vir a ocorrer também por expressa previsão legal, né, de acordo com o que está previsto no princípio da anterioridade e o princípio da legalidade quanto à matéria penal. Já mais modernamente, nós temos aqui a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Lei de extrema importância e relevância, porque estabelece 2 pontos cruciais em matéria da defesa e da tutela dos direitos das pessoas com deficiência, que é a inclusão social e a cidadania, compreendendo inclusão social aquilo que pode a pessoa estar a participar de todas as atividades do Estado e estar na condição de pertencimento das atividades, da vida civil de um modo geral. E a cidadania seria, em outras palavras, a condição de estar sujeito de direitos, né, participar e de obrigações também, dentro da esfera civil aí, em todos os aspectos, inclusive políticos e tudo mais, né? Isso permite ao próprio código aqui, né, o próprio estatuto, né, afirmar mais adiante, por conta disso, que essa pessoa tem capacidade para se casar, essa pessoa tem capacidade para discutir a sua fertilidade, essa pessoa tem capacidade para contratar algumas situações e, obviamente, vai impedir o seu exercício e aí vai requerer algumas providências, alguns institutos aí que tem hoje em vigor, como curatela, tomada de decisão apoiada, que é para suprir exatamente algumas deficiências que a pessoa não consegue suprir, né? É importante compreender o conceito, é importante a gente entender que a pessoa com deficiência, e que é a nossa destinatária, ela é a pessoa que tem um impedimento de longo prazo, uma limitação de natureza física, mental, intelectual e sensorial, né, que isso pode trazer barreiras, mas essas barreiras são decorrentes da sua própria deficiência, não podem ser aquelas barreiras externas, ou seja, aquelas barreiras em que nós chamamos de barreiras atitudinais, são aquelas barreiras preconceituosas, né, que trazem realmente um aspecto discriminatório e pejorativo. Sob pena de, se nós não observarmos isso, nós não vamos estar realmente garantindo a plena e efetiva participação da pessoa com deficiência. É exatamente o escopo do princípio da igualdade, que também baliza esse assunto da penalidade aqui, uma vez que não é dado o direito a qualquer pessoa de fazer qualquer tipo de discriminação à pessoa com deficiência, ou seja, deve ser assegurada toda espécie de oportunidade e não poderá sofrer nenhum tipo de discriminação. E essa discriminação ela pode se dar de várias maneiras. O próprio artigo 4º, parágrafo 1º, estabelece lá situações que vêm impedir, prejudicar, dificultar o exercício das liberdades fundamentais, trazem a uma condição diferenciada, ou seja, você exigir algo que não é compatível com a condição da pessoa com deficiência, né, no setor público, vamos trazer para a nossa realidade aqui, estabelecer uma discriminação pejorativa, ou seja, discriminação que traz para o lado da ilegalidade. Nós temos que a própria pessoa com deficiência está também, por conta dessa condição aqui de proteção administrativa, civil e penal,
garantida a ela a proteção contra tortura, maus tratos, toda situação que venha a trazer qualquer tipo de constrangimento ou sofrimento desnecessário. E lembrando aqueles que tiverem conhecimento ou forem as pessoas responsáveis, estão obrigadas a comunicar, a revelar isso, para que nós não tenhamos situações de natureza constrangedora à pessoa com deficiência, omitidas, ou situações que não possam ser avaliadas. É óbvio que a pessoa que é o autor, ela não está com a sua obrigação devida em razão de que ela não é obrigada a produzir prova contra si mesmo. Mas aquele que é o terceiro aqui, que é o que diz o artigo 7º, só para fazer um esclarecimento, não ficar uma dúvida aqui nesse ponto, estabelece que a pessoa que tem conhecimento de qualquer forma de ameaça ou violação tem o dever de comunicar à autoridade competente, certo? E esse dever se estende aí a toda a sociedade também, não é só as pessoas que estão imbuídas do serviço público, mas a toda e qualquer pessoa aí. E temos também, dentro da própria Lei Brasileira de Inclusão, os crimes, né, previstos lá a partir do artigo 88, né, que fala da possibilidade de criminalizar aqui a pessoa que pratica a discriminação, induz ou incita, né? Ou seja, o próprio autor, a pessoa que induz, ou seja, que cria a ideia, e a pessoa que incita é aquele que provoca, né? Só fica disseminando ali aquela prática. Né? Nós temos também o crime de apropriação de bens, o crime de abandono, né, da pessoa, e o crime de apropriação de cartão de crédito ou cartão magnético da pessoa com deficiência, isso valendo muito para as pessoas que são tutoras, né, pessoas que estão na condição de curador, não só para eles, né, mas também para as pessoas que têm um vínculo, muitas vezes é parente, alguém amigo, alguém próximo, que faz isso, ela está sujeita aos reflexos, à incidência dessa norma penal, caso venha a prática desses delitos aqui. E para encerrar, eu quero deixar aqui algo magnífico, eu quero disponibilizar, quero deixar para toda o tribunal, todos os servidores, magistrados, a disponibilidade, né, de conhecer os conceitos de deficiência sob a ótica de Mário Quintana. É algo magnífico, vocês têm que conhecer e entender como que Mário Quintana vê esse conceito. Só para citar aqui, entre conceito de deficiência, de louco, cego, surdo, mudo, enfim, são vários tipos de tópicos das deficiências que ele define. Mas veja só o assunto aqui deficiente. Como que ele diz? É aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Ora, nós não podemos parar, né? Não podemos estar inertes, temos que avançar e entender e compreender em relação a esse assunto, que essas pessoas são pessoas sujeitas de direitos, e estão participando e têm um direito de participar da sociedade e de todos os seus aspectos, inclusive do Estado, em plena e total condição de igualdade. Diz, finalizando, a amizade é um amor que nunca morre. Temos que cultivar isso, cultivar o amor, o respeito, acima de tudo, para que a gente possa realmente assegurar a condição de dignidade do próximo e a nós mesmos. Muito obrigado. Até a próxima.